Estamos de volta com Falando Nisso. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, todos os tópicos, né, e assuntos relevantes sobre cirurgia refrativa. A gente vai saber quais são os benefícios dessa cirurgia, quais são as dúvidas mais frequentes, qual o público que procura mais, quem tem mais necessidade, como que se faz essa cirurgia. Eu acho que a gente precisa ter informação sobre isso, porque é muito recorrente na vida da maioria de nós. E aqui eu tenho uma autoridade no assunto, a doutora Larissa Nunes Cortizo. Ela é médica oftalmologista, é especialista em cirurgia refrativa, ela tem um doutorado pela Universidade Federal de São Paulo na área de cirurgia refrativa, é professora, inclusive, do curso de medicina da Universidade Estadual do Piauí e é uma autoridade nessa área. E como a gente tem falado muito sobre a saúde da nossa visão, muitas dúvidas começam a chegar das pessoas, porque o fato é que a gente, dentro dos nossos check-ups de saúde, a gente não inclui muito a saúde da nossa visão. E é um sentido tão importante, né, enxergar bem, ter essa saúde ligada à nossa visão, e a gente termina deixando de lado e vai naturalizando alguns sintomas, alguns contextos, algumas coisas que nos incomodam, sem saber que sim, é possível fazer a cirurgia, como é que essa cirurgia acontece. Foi por isso que a gente chamou a doutora Larissa aqui. Muito obrigada pelo seu tempo de esclarecer um assunto que a gente precisa falar mais, né? Eu que agradeço o convite, Maia. Como que acontece a cirurgia refrativa? Qual é o público que realmente necessita da cirurgia refrativa, doutora? Na verdade, não é exatamente o público que necessita, mas assim o público que pode se beneficiar Sim. muito da cirurgia refrativa, né? Então, geralmente são pessoas jovens, entre 20 anos e, digamos, até por volta de uns 48, 50 anos, se pode fazer a cirurgia refrativa para quem quer diminuir a dependência aos óculos, né? Então, principalmente os míopes, as pessoas que têm miopia e astigmatismo, e em menor escala também os hipermétropes, mas principalmente míopes e astigmatas, eles costumam ter uma dependência muito grande de óculos, de lente de contato. Sim. Então, a gente tem aquela questão da qualidade de vida que fica muitas vezes limitada, por exemplo, por estética, né? As mulheres, por exemplo, às vezes vão se maquiar para ir para uma festa, um evento, um casamento, e aí faz uma maquiagem e coloca um óculos no rosto, né? Algumas conseguem usar lente de contato para não ter que passar por esse problema de sair à noite, se maquiar e sair de óculos. Mas muitas vezes os usuários de lente de contato no longo prazo vão ficando intolerantes, vão começando a desenvolver, né, alguma reação com a lente, conseguem ficar menos tempo com a lente. Então, assim, a cirurgia vem como uma alternativa para melhorar a questão da estética, para melhorar muitas vezes, por exemplo, a prática de atividades esportivas. Então, existem muitos pacientes que nos procuram porque fazem corrida, crossfit ou natação. Imagina o que é uma pessoa fazer natação, tendo 5 graus de miopia, não deve usar lente para entrar na piscina, também não vai conseguir usar o óculos na piscina. Então, assim, é um outro motivo que leva muitas vezes as pessoas a procurarem a cirurgia refrativa. Você falando, ficou passando um filme na minha cabeça de alguns profissionais, né, professores, policiais, que a visão ela é importantíssima, né, enxergar bem, com qualidade, com tranquilidade, com conforto, né, quer dizer, é importantíssimo dentro do exercício dessas profissões e de outras também. Sim, você lembrou muito bem, Maia. Existem pessoas que, por motivos profissionais, procuram a cirurgia. Então, por exemplo, um professor de natação, um professor de uma academia, que faz atividade física, o policial, inclusive, a gente tem recebido alguns pacientes que fazem concurso, por exemplo, a polícia, e no edital, eu operei recentemente uma pessoa, o edital diz, o candidato para tomar posse no cargo, ele precisa ter no máximo 1,5 grau, seja de miopia ou de astigmatismo, ele não pode ter mais do que 1,5 grau. E realmente, se você imaginar um policial que tenha 9, 10 graus de miopia, numa situação de um tiroteio, em plena atividade à noite, se o óculos cai, quebra, acontece alguma coisa, ele está ali colocando a vida dele em risco mais ainda, sem enxergar, né? Então, assim, para algumas atividades, faz muita diferença você não ser dependente de óculos. Né? Eu acho também que a gente vai se acostumando. Por exemplo, eu tenho miopia e astigmatismo. Eu detesto lentes. E assim, eu fiquei
com esse problema, mas eu ficava me enganando, no sentido de, eu só preciso de óculos ou de lente, que eu não uso, mas na verdade de óculos, para quando eu vou ao cinema, quando eu vou dirigir. Só que o tempo vai passando e a sua vista vai piorando. Então você vai a gente tende a naturalizar alguns problemas até que eles se agravem bastante, né? Então, qual é o período indicado, o tempo indicado para se fazer uma cirurgia refrativa dentro disso que você colocou agora, de miopia e de astigmatismo? Como que faz o diagnóstico? A idade mínima que a gente considera em torno de 20 anos. Hoje em dia a gente já prefere operar acima de 21. Por quê? Porque até 21 anos, teoricamente, a chance de a miopia ainda estar progredindo aumenta, né? Então não adianta você operar com 18 anos e aí de repente aumentou mais um pouquinho e daqui a pouco você vai estar usando óculos de novo. Então, geralmente a gente espera que a pessoa complete 21 anos e tem um critério que a gente utiliza também de, mesmo estando com 21 anos ou um pouquinho mais, ela tem que estar com o grau estável em relação ao ano anterior, por exemplo, né? Porque se continuar progredindo, opera e aí vai continuar progredindo, vai voltar a usar óculos. Então, o ideal é que já tenha estabilizado, que a pessoa já tenha pelo menos 21 anos, para que você possa fazer a cirurgia e esse resultado se manter no longo prazo. Quais são as técnicas, os recursos? Como que se faz uma cirurgia refrativa? Ela é demorada? Ela exige anestesia? Ela é arriscada? Quais são os riscos dela? Então, e as dúvidas mais frequentes em relação a isso? A cirurgia refrativa, ela é feita com excimer laser, né, que é um tipo de laser específico que vai remodelar a superfície da córnea e dessa forma vai tratar o grau, né? É uma cirurgia super rápida, geralmente 6, 7 minutos por olho. Muito rapidinho, 15 minutos corrigir já um problema acabou. Que incomoda tanto, Isso, 10 em 5 minutos no máximo. Em 15 minutos você já fez os 2 olhos. E assim, não é uma cirurgia que precise, por exemplo, de exame cardiológico, de exame de sangue, nada disso, porque não existe risco anestésico. O anestésico é só um colírio anestésico. Então não precisa de jejum, a pessoa faz a cirurgia e já vai para casa imediatamente. Né? Então, assim, é bem tranquilo em relação a isso. Tem muitas pessoas que falam assim, depois da cirurgia eu vou zerar o grau. Isso é comum de se ouvir, né? As pessoas têm muito essa preocupação, né? De, mas vai zerar o grau. Na verdade, a cirurgia é feita com o objetivo de deixar a pessoa socialmente independente, de reduzir ao máximo esse grau, de forma que a pessoa não precise usar óculos ou lentes de contato o tempo todo. Então, muitas pessoas até conseguem ficar sem grau nenhum, outras ficam com 0,25, meio grau, um grauzinho de descanso, que eles costumam chamar, que não faz a menor diferença, que dá para viver numa boa sem óculos. E muito raramente, algumas pessoas, dependendo da cicatrização ou dependendo da quantidade de grau que tinham previamente, podem precisar de um óculos assim para uma atividade bem esporádica, para dirigir à noite se estiver na estrada, para algumas atividades, mas não aquela necessidade o tempo todo de usar o óculos, né? A cirurgia refrativa, ela, por exemplo, outro dia eu fiz uma entrevista aqui e eu recebi uma informação de que a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo. Fiquei muito impressionada com esse dado. Então, diz que todos nós vamos ter que fazer cirurgia de catarata. Uma cirurgia refrativa, ela pode impedir uma cirurgia de catarata, por exemplo? Não, de forma nenhuma, e isso é uma preocupação comum. Ai, doutora, mas aí no futuro, quando eu tiver catarata, o que existia, que se falava antigamente, era uma preocupação em relação ao cálculo da lente que vai ser colocada dentro do olho na cirurgia de catarata. Esse cálculo realmente muda quando a gente mexe em alguns parâmetros da córnea na cirurgia refrativa. Mas isso não é uma preocupação mais, porque existem lentes e fórmulas que são especiais para calcular o grau de quem já fez cirurgia refrativa. Então, já fez cirurgia refrativa. No futuro, quando tiver catarata, que é como você falou, todos nós teremos, né? É questão só de viver o suficiente para chegar nesse processo. Então, quando se for fazer a cirurgia de catarata, se usa uma fórmula específica para quem já fez cirurgia refrativa e o cálculo é feito tranquilamente. E uma coisa que você perguntou em relação à segurança, né? É muito comum, algumas pessoas vêm porque conhecem outras que já fizeram e já vêm super animadas, mas algumas vêm assim com aquele desejo enorme de se livrar dos óculos, mas assim com aquele medo, e depois que você explica um monte de coisa, doutora, queria fazer uma última pergunta. Medo, né? É possível ficar cega fazendo uma cirurgia como essa? Não existe a menor possibilidade de a pessoa ficar cega fazendo uma cirurgia refrativa. É uma cirurgia super segura. E, assim, de um modo geral, as pessoas brincam que só se arrependem de não ter feito antes, né? Claro que existem riscos envolvendo a cirurgia, existem riscos que são inerentes a qualquer cirurgia. Por exemplo, uma infecção,
qualquer cirurgia em qualquer parte do corpo pode existir. Na prática, aqui em Teresina, por exemplo, nunca houve um caso sequer de infecção em cirurgia refrativa. É uma cirurgia extremamente segura. Tem alguma contraindicação? Tipo, quem não pode fazer? Todas as pessoas podem fazer, desde que tenham esse contexto de miopia, astigmatismo, essa indicação? Infelizmente, algumas pessoas realmente não podem operar, né? E é por isso que a cirurgia é segura, porque as pessoas que têm córnea fina, que tem ceratocone, que tem alguma alteração topográfica na córnea e que seriam as pessoas que, de repente, teriam um resultado ruim, teriam uma complicação, essas pessoas não vão fazer a cirurgia, né? Se você fizer uma avaliação com um especialista da área e ele chegar à conclusão de que todos os seus exames são normais, a córnea é espessa, está tudo favorável, tudo perfeito para a cirurgia, é assim, um risco baixíssimo. Agora, tem aqueles casos de pessoas que não podem realmente operar, né? Então, a cirurgia é segura exatamente por isso. Você não vai sair operando todo mundo que aparecer com miopia e astigmatismo. Sim. Você vai operar os casos que passaram por uma avaliação pré-operatória e que se mostraram casos seguros, casos tranquilos, normais, que não tem nenhum fator de risco que chame atenção. Se houver um fator de risco importante, se houver, por exemplo, uma pessoa com a córnea muito fina e um grau muito alto, isso aumenta o risco realmente de desenvolver ceratocone, de ter alguma complicação. Então, uma avaliação bem feita no pré-operatório é fundamental exatamente para só operar as pessoas que realmente vão ter um bom resultado, né, e vão se beneficiar da cirurgia. Nós temos alguns desafios na nossa vida que, às vezes, a gente fica pensando se vale a pena ou não fazer. Por exemplo, fazer uma cirurgia refrativa após os 40 é indicado? É uma boa ideia? Ou já não há necessidade? Então, o que acontece? Até os 40, uma pessoa, por exemplo, tinha 5 graus de miopia. Ela operou, tratou a miopia, ela vai ficar provavelmente até 40, 41, sem usar óculos de jeito nenhum, né? Depois dos 40, começa a vista cansada, a presbiopia, que é da idade. E aí ela começa a precisar, quando vai ler uma bula de remédio, ler um livro, uma coisinha muito pequenininha, ela começa a precisar usar o óculos para perto. Isso é da idade, todo mundo vai passar por isso, né? Então, às vezes, tem gente que fala assim, depois dos 40 não vale a pena fazer a cirurgia refrativa porque vai ter que usar o óculos de perto. Mas pensa bem, o que é melhor? Você usar o óculos só para perto? Ou você, por exemplo, tem 8 graus de miopia, usa o óculos da hora que acorda até a hora que vai dormir, toma banho de óculos, tudo que faz é de óculos. Então, essa pessoa, se ela fizer a cirurgia e ela ficar usando um óculos só para perto, ainda assim o benefício que ela vai ter, o ganho em qualidade de vida vai ser muito grande. Sem dúvida. E ainda existe uma possibilidade, que a gente chama de monovisão, de, por exemplo, 8 graus de miopia, você opera um olho e deixa praticamente 100 graus. E no outro, se você deixar de propósito ali meio grau, 0,75 de miopia, favorece a visão de perto e a pessoa consegue, muitas vezes, até mesmo depois dos 40, ficar um bom tempo independente de óculos, tanto para longe quanto para perto. Melhora a qualidade de vida, Com né? certeza. 100%. Porque, assim, em alguns casos, resolve, a gente não vai dizer totalmente, porque você, como boa médica, redefine para a gente o que é totalmente, né? Que há casos e casos, mas, assim, o fato é que melhora totalmente a qualidade de vida, né? Então, assim, vale a pena você fazer para você melhorar um pouco mais, independente da idade. E, é claro, sempre falando com o médico, sempre vendo as indicações. O que eu acho incrível de vocês, você opera no Hospital Hospital Vilar de Olhos, né? Isso. Então, assim, o que eu acho interessante é que vocês são um mix de experiência, médicos qualificados, uma equipe que fica num entorno ali que é muito qualificada, porque, assim, às vezes você tem um excelente médico, você não tem uma equipe, né? Às vezes você tem bons médicos, tem experiência, mas não tem os equipamentos corretos. Mas vocês são uma mistura muito interessante que traz muita segurança de qualidade técnica, né? De médicos excelentes, de estrutura, de experiência. A gente está falando de um hospital que tem mais de 40 anos atuando e que é uma referência nacional hoje, né? Eu acho que isso termina sendo interessante para vocês que operam no hospital, para o cliente também, porque todo mundo busca segurança, não é, doutora? Com certeza, até porque nesse caso específico da cirurgia a laser, né, se a gente não tiver um equipamento muito seguro, né, um equipamento muito eficiente, se a gente não tivesse isso, o resultado não seria o mesmo, né? E também, como você falou, o corpo clínico também é importante. Procurar um especialista em cirurgia refrativa é importante.
porque não é só a questão de indicar, às vezes é exatamente saber contraindicar aquele paciente que realmente não pode ser operado, porque aí se for operado sem poder, vai ter um problema sério, né? É isso que eu acho que a experiência traz. Assim, a experiência, quando você vira uma marca como o Vilar Hospital de Olhos, é uma responsabilidade que ela impacta vidas, assim, é uma responsabilidade ética também, né? Ser uma referência é uma responsabilidade enorme, né? Porque referência você constrói realmente. E isso que você falou, para mim, é o ponto de virada, que é também dizer, você não precisa. Que eu acho que vocês são muito honestos nisso, né? Porque a nossa visão hoje, ela ficou muito no centro das atenções. A gente tem uma exposição gigante a telas, né? Então, assim, a gente tem precisado cada vez mais de oftalmologistas para nos ensinar como conviver com isso, na refrativa, com miopia, com astigmatismo. Mas, assim, a nossa visão tem recebido ataques de luzes, né? É muito tempo no celular, é muito tempo nas telas, né? E, assim, a gente não tem mais sossego em relação à claridade. Né? Acho que só na hora de dormir, olhe lá, depende, né? Você tem que desligar a luz muito tempo antes para você ir acalmando, acalmando, e tudo começa a partir desses olhos, né? Que enxergam e como eles estão enxergando. Então, assim, eu acho que a oftalmologia é uma área muito interessante hoje, que a gente precisa muito, doutora. São muitos os desafios, né? Sim, com certeza. E é isso que você falou sobre as telas. A gente vê muitos pacientes que até usavam lente de contato muito bem, mas que com o uso continuado durante muitos anos, Sim. e essa coisa do uso excessivo realmente de tela, às vezes começam a sentir o olho mais seco, começam a rejeitar a lente, começam a conseguir ficar cada vez menos horas por dia com a lente, e aí muitas vezes vão em busca da cirurgia por isso, né, para meio que tirar esse problema de uma vez por todas, assim, de colocar a lente, e aí começa o olho a ficar vermelho, começa a ter alguma irritação. Então, a cirurgia vem exatamente para resolver isso. E né? essa demanda acabou aumentando, né, nesses tempos Sim. de hoje, de superexposição às telas. Sim, com certeza. Até porque as crianças estão começando a ter miopia mais cedo e estão progredindo mais. Né? Existem já estudos comprovando que crianças que ficam muito tempo em telas, elas tendem a ter miopia mais cedo e vão acabar tendo uma miopia mais alta, né, na idade adulta. Então, assim, é uma população de crianças que vai se tornar adulta e que, com certeza, vai se beneficiar muito da cirurgia refrativa. E que bom que vocês têm as tecnologias aliadas hoje, né, que ajudam no diagnóstico, ajudam nas cirurgias que são tão... Né, eu fico imaginando como eram essas cirurgias há anos atrás, há décadas atrás, né, como evoluiu, né, como os equipamentos evoluíram, né, como vocês estão cercados disso que auxilia totalmente na qualidade dessas cirurgias. Isso, exatamente. Principalmente os exames diagnósticos, como você falou. Porque antigamente, quando se começou a fazer cirurgia refrativa, ainda por outra técnica, sem laser, se operava todo mundo. Né? Sim. E hoje em dia, não. Hoje em dia você tem muitos equipamentos, muitos exames diferentes, aparelhos diferentes que você faz todos e aí você tem uma análise muito mais global para saber se aquele paciente é um paciente que realmente pode ser operado, se ele vai se beneficiar com isso, para medir essa coisa do risco-benefício, que é muito importante se avaliar, né? E se Sim. fazer indicações realmente com ética, com respeito pelo paciente. Né? A precisão do que a gente evoluiu nas imagens, eu sou muito apaixonada por isso, porque eu acho que trouxe mais segurança, né? E é um grande aliado de vocês, né? Esse diagnóstico por imagens, a forma como ele se coloca hoje, para mim são das tecnologias aliadas das mais interessantes, além do desenvolvimento de todo o equipamento, das máquinas, né? Não é só a questão da imagem, mas tudo que está em torno. Antes de encerrar a nossa entrevista, eu estava lembrando aqui que eu estava conversando com um internauta nosso, e ele falava sobre as dúvidas em relação ao pós-operatório. A cirurgia é rápida, ela dura ali em torno de 15 minutos. Ela não precisa de anestesia, você já falou que é um colírio. É, uma anestesia em forma de colírio, em forma de colírio, mas depois, quando que a vida volta ao normal? Você vai para casa? Então, aí vai depender muito da técnica. A gente tem duas técnicas que a gente utiliza mais, né? Que é o LASIK e o PRK. Dependendo dos exames, né, os exames vão mostrar se a pessoa pode operar ou não e se vai ser um caso mais interessante para fazer LASIK ou para fazer PRK, dependendo das características, da espessura da córnea, da topografia.
Quando se pode fazer o LASIK, a recuperação é muito rápida, é coisa assim de um dia para o outro. No dia seguinte tem paciente que já vai fazer o pós-operatório dirigindo, né? Quando a gente Olha. precisa fazer o PRK por questão de segurança, porque a córnea é mais fina, é uma técnica muito utilizada, mas ela tem uma recuperação mais lenta, né? O resultado no longo prazo é o mesmo, são duas técnicas excelentes, mas no PRK a recuperação toda é mais lenta, e aí a gente geralmente dá ali uns 7 a 10 dias, que assim, não é que a pessoa fique sem enxergar, ela enxerga, mas ela percebe que falta um pouco de definição para longe ou para coisas muito próximas, a visão fica um pouquinho embaçada, e esse embaçamento vai progressivamente melhorando ao longo aí de 10, 15 dias, mas assim, normalmente com 7 a 10 dias a pessoa já consegue se virar super bem, né? E aí, de novo, a questão de você estar com médicos experientes, né, que exatamente vão te orientar em relação a isso e vão te dar tranquilidade. Porque você vai ligar, doutora, 5 dias, 7 dias, 8 dias, eu ainda estou com a vista embaçada. E aí você vai dizer, é super normal, é só ter um pouquinho de paciência. Deve ter gente de todo jeito. Porque realmente, né, é um sentido muito importante, a visão é um sentido, todos eles são, né? Mas assim, enxergar é um privilégio, né? Enxergar com qualidade é um privilégio. Que bom que a gente tem médicos como você. Você deve ser muito feliz com a escolha de oftalmologia, sim, com né? certeza. E mais ainda com a cirurgia refrativa dentro da oftalmologia. Pois é. Que realmente é uma área privilegiadíssima, perfeita, né? porque você só lida com pessoas felizes. Sim. Né? Enquanto outras áreas tratam de problemas que são importantes, são graves. Mas, assim, muitas vezes pacientes com resultados, né, de outras áreas são limitados, são ruins, tem que dar notícias ruins, mas a cirurgia refrativa realmente é uma área que é muito privilegiada, porque você só lida com gente que fica feliz. E né, assim, você, quando escolheu a oftalmologia, você já imaginava que ia para a cirurgia refrativa? Quando vocês se formam, vocês já vão escolhendo as especialidades, não, durante né? a oftalmologia, durante a residência, é que a gente vai tendo contato com as especialidades, né? Aí você escolheu... E aí, exatamente, quando eu já estava assim, do meio para o final da residência, já foi me dando assim aquele estado Não, de, gente, poxa, eu isso é quero uma ver coisa pessoas mágica. felizes, pessoas enxergando mais e melhor. A visão é super importante. Eu quero dar ótimas notícias, né, nessa área. Exatamente, Eu muito imagino bom. quantas boas notícias você não tem dado com a experiência, por ser essa referência na oftalmologia do nosso estado. Muito bom. Obrigada pela entrevista. Queria dar parabéns a toda a equipe do Vilar Hospital de Olhos, porque a gente olha hoje para o mundo e a gente vê que as coisas estão muito aceleradas, sabe? Eu acho que quando a gente vai tratar da nossa saúde, e a gente tem vários negócios surgindo em todos os segmentos, não é só da saúde. Mas a saúde ela é privilegiada no sentido de ela ter muitas tecnologias aliadas, nesse momento fazendo conexão com o que eu falei, dessa transformação, dessa aceleração. Mas, gente, a experiência... ela sempre vai ser relevante quando se trata da nossa saúde. Então, assim, eu acho que a experiência, a autoridade, tudo que eu mencionei que está ali no entorno, né? É o lugar seguro, o equipamento certo, os médicos qualificados, né? Isso é muito importante. Isso nunca vai deixar de ser importante. Então, na hora de você buscar tratar da sua saúde, especialmente dos seus olhos, da sua visão, então, procure quem realmente tem experiência, porque faz uma diferença enorme, né? Você não vai ligar desesperado no 5º dia, no primeiro... Ainda mais encontrando a doutora que diz que só gosta de dar notícia boa, né? Obrigada, doutora. E parabéns lá para a turma toda, para o time todo, né? Uma equipe fantástica, de fato, a equipe do Vilar Hospital de Olhos. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Tá bom? Eu vou para um rápido intervalo comercial. A gente ainda tem giro, tem dados que falam e tem muito conteúdo no nosso programa. Então, em 2 minutos eu estou de volta, não saia daí. Até já. Já já a gente volta.